Ô, mãe, conta pra Vitória como é que foi quando tu teve teus filhos, quando tu engravidou, como é que era a vida da tua neta. Quando eu ganhei tu, a Filoca ganhou a Marisete. Então a senhora que foi atender a Filoca já foi lá para casa, ficou 3 dias lá e aí eu te ganhei, porque naquele tempo era com parteira. Não estava começando o Hospital de Touros. E eu nasci bem? Sim, nasci com Demorou muitas horas? Não. Dentro de 1 hora, tu já botou a cabeça para fora. Foi rápido. Eu sempre tenho um pânico de passar em lugar Quando apertado e eu eu- penso que foi do nascimento. Não, quando eu olhei para ti, eu disse, ai, coitadinha, ó, ligeiro. Eu era muito feia. Não, por pequenininha, Ai, eu era pequenininha. Eu me lembro que o Clóvis tu ganhou lá na Dindinha? foi. Ah, porque eu me lembro que eu tava dormindo e a Maria Zola me chamou e disse assim, teu irmãozinho nasceu. Eu me lembrei, que raiva, vou fazer de conta que estou dormindo. E não abri os olhos. Era numa Não. cama no chão. É porque naquele tempo era assim, era tudo feito em casa, né? Eu lavei a casa, eu fiz rosca de polvilho, eu fiz pão de trigo, torrei um pouco e um pouco de rosca. E a Morena tinha ganhado um. E aí a mulher estava lá na Morena. E aí eu fui para lá para ganhar o Clóvis, para aproveitar a onda da mulher. Para aproveitar a parteira. Uhum. Mas não era a tua avó, a tua bisavó que era a parteira. Não, A Didi Esperança. Era uma lá da... Era, eu não sei se era avó da mulher do Flávio, Ah, da Adriana? da Adriana. Esse eu me lembro. E eu não me lembro quando o Renato nasceu, nem a Silvia. E do Duda eu me lembro. Quando o Renato nasceu, não é, eu estava em casa aqui, era ali, onde é que lembrou? E já Também tinha parteira? foi com Porque parteira. nessa eu não me lembro de Já foi com de parteira. ninguém em casa. O Martinho foi lá buscar a parteira. De Martinho. É, eu ganhava A cavalo. tudo ligeirinho, não de carroça. Ah, é, porque onde que eu parceria se não fosse na casa? Carroça. É, de carroça. Depois, quando ganhei a Silvia, também foi com parceira, com parteira. Eles iam lá buscar, porque eu, quando dizia vou ganhar, ganhava Então tu mesmo. não ganhou nenhum filho com a tua Didi Esperança? Não. Porque ela era uma parceira famosa, né? Sim, era uma parteira famosa, mas quando ela morreu, eu tinha o quê? 13 anos. Ah, tu era nova? Sim. Ah, bom. A menina vestiu de roxo. Era avó. Ui. Depois, quando ganhou o Duda, aí sim, aí foi sem parteira mesmo. Eu nunca entendi. A mãe disse assim, vai lá molhar a roupa. Naquele tempo botava a roupa no coalhador e tinha que aguar meio-dia para não ficar seca a roupa, né? E eu fui, a mãe tava socando mandioca com as galinhas, mas eu não sabia que a mãe tava grávida, eu já era grande. Meu Aí, quando eu voltei, não me deixaram entrar dentro de casa. Eu disse, mas como eu quero entrar? Eu usava muito Calor, aquele verão. vestidinho aqui, bem larguinho, para não aparecer barriga de Aí, aí elas, não pode entrar, daqui a pouco aquele chorinho. Nenê! Eu tinha vontade de morrer, né? Era muito filho. Ai, que dó. Ah, é, não. Aí depois que eu fui entendendo as coisas, que a mãe tinha sentido as dores, tinha corrido pra dentro de casa e a Dindinha Emília, que era a avó do Caio, no caso que morava do lado, que atendeu a mãe, porque não deu tempo de ir na parteira. O pai corria um pedaço e voltava, corria um pedaço. Ai, que Não sabia se ia ou se não ia. Porque aí tinha na Areias Brancas uma, né, que atendia. Mas não foram buscar, né? Não deu tempo, nasceu, já gritaram que eu tinha nascido, meu Deus. mais que tu. Melhor que tu.
Eu era tão tansa, que eu não entendo, assim, uma guria grande que nem eu não sabia as coisas, né? Mas Não, eu tudo fui certo. criada assim. Eu não sabia, eu nunca percebi que a mãe tivesse Eu grávida, usava grávida. vestido largo para não aparecer a barriga, de vergonha. As mulheres tinham vergonha. Agora eu vejo as mulheres de barriga de fora, acho tão lindas. As mulheres tinham Que ali vergonha tem um de... neném. Não sei se era vergonha ou sei lá, por que que escondia. Era muito filho. De certo. Ô, vó, e foi fácil criar teus filhos? Foi fácil Todos criar mamaram? teus filhos? Foi fácil criar eles? Não foi com dificuldade. Difícil? Naquele tempo, sim. E a gente mamava, a criança mamava. Até 2 anos não dava nada, só mamar. Coisa Quando boa. eu começava a dar era café com leite e arroz com caldo de feijão. Eu nunca soube fazer mamadeira com filho. Mamava horrores. Com fraldinha de pano, né, vó? E tudo caminharam antes de ano. 9 meses estava caminhando. A minha sogra contava que ela achava a coisa mais linda que quando eu era neném, que era a fralda de pano. E ela era de saquinha, de sal, acho, naquela época. É, E ela disse que era muito branquinha, porque a mãe sempre. Não, era a parte que ela ganhou o título de lavadeira, né? Era muito caprichosa. Então ela disse que era a coisa mais bonita de se ver, aquela varal de fralda, tudo bem branquinho. E tu, vó? E era de saca. E tu, vó? Como é que foi? O meu foi fácil, quer dizer, do Rodrigo, eu não sabia nada, né? Era uma criança tendo outra criança, então eu não sabia nada. Aí eu passei uma noite toda com dor, ruim, mas eu tava com muita gripe, toda trancada. E aí eu fui, naquele tempo, os consultórios eram no hospital. Um lado do hospital era só consultório, os médicos atendiam tudo ali. Aí eu fui lá, cheguei lá, tinha a Isaud, que era uma secretária de médico assim, muito antiga, uma enfermeira, né? E ela me examinou e disse, te deita aqui que tu tá ganhando. Eu disse, não tô ganhando, tu tá doida, eu só ganho no fim do mês, que eu tinha consulta com os alunos dia 28 de agosto. E aí ela pegou e disse, não, fica aqui que eu vou lá falar com os alunos que ele tá numa cesárea. Aí ele foi lá, ela foi lá. E ele mandou ela me baixar e me deitar, ele me deu, acho que um remédio, eu passei por um soninho, acalmou a gripe, quando eu acordei, a Isaud só pegou e disse, abre as pernas e tava nascendo. Nasceu direto, assim, sem, não me lembro nem de dor. Ele nasceu bem rápido. Barbaridade. Depois os outros, todos nasceram bem, assim, mas o Ricardo, eu nunca me esqueço que era, aí nós já estávamos em Arroio de Sal, aí a gente foi, era uma noite de lua muito linda, assim. Foi eu e o Caio e o Guilherminho, nós estávamos jogando, tinha jogado uma canastra e comecei com dor, e aí fomos para todos. Aí chegou lá às 4 horas e ele nasceu. Foi bem rápido. E o Romo não tinha nada, a dona Anastácia de repente estava muito malzinha. E aí todo mundo ia ali na casa dela e vinha e nós jogando. Eu e a Helena e o Sérgio e o Caio. E aí na casa da Helena, sabe? Uma lá uma do lado da outra. E aí ela tinha aqueles relógios digital assim, meia-noite, dor assim. Tomei um golinho embaixo. Passou 6 minutos e deu de novo. Eu disse, Helena, a segunda dor que me dá é menos de 10 minutos. Ela, ai. Eu disse, não, se é alguma coisa, porque eu tô muito tempo sentada, levantei, dei uma volta, voltei. E começou de 6 em 6 minutos, 6 em 6 minutos, eu disse, tem que ir pro hospital. Aí ela pegou a sacola que eu já tinha arrumado e se mandando pra todos. Chegamos lá, só chegamos também e nasceu. Meu Deus. Era Mas assim, ganhar. não entrava em processo de parto, que as mulheres entram horas e horas e vai. De certo até entrava, mas eu não percebia, né? Quando vinha já era no final da gravidez. Bem As dores bem final, próximo de nascer. Como foi criar os... E não Quase. sabia dar mamar, nunca soube dar mamar, nunca aprendi. O Rodrigo não matei por sorte, porque ele afogava ele, porque enchia as tetas de leite. Aí não afogava, não sabia dar mamar. Hoje em dia eu vejo as mulheres dando mamar e digo, meu Deus, eu não sabia.
E não se ensinava naquele tempo pra gente. Não era que nem hoje que eles lutam pela amamentação, né? Naquele tempo, qualquer coisinha dá mamadeira. Aí 15 dias eu fui na Zé Luiz e ele dá uma mamadeira. Se ele não se afogar, eu preciso ter a teta muito cheia. Aí dei mamadeira, ele melhorou, ele ainda se afogava, né, mãe? Mas ele não era tanto. Aí eu peguei e comecei a dar mamada. E o Ricardo, 3 meses também, eu trabalhava muito. A mãe começou a dar chazinho com leite, ele já largou E também. tu engravidou, né, daí? E aí engravidei, e o Rômulo também. Aí a Mariana também no quarto, se não soubesse da mamãe, a Mariana mamou até 9 meses. Faltando um dia para os 9 meses, ela não vou dar mais, porque eu ia começar o verão para trabalhar. Aí ela não pediu, eu também não dei mais. Então foi a única que mamou assim. E como é que foi? Foi bom, assim, os guris tiveram uma criação numa época muito boa, assim, que era mais calmo, arroz de sal, eles tinham aquelas, brincavam muito na rua ali na frente, sempre tinha bastante, as vizinhas, tudo tinha bastante filho, faziam muita arte, mas eram crianças boas, assim, e eu era uma mãe muito rigorosa, né? Então a gente sempre foi muito rigorosa assim, com a criação deles, com os estudos. Mas a vista assim, eu vejo de hoje das aprontações, eles sempre foram estudiosos, eles sempre foram muito amigos, assim, tiveram sempre grupos de amigos, a casa sempre cheia com os amigos, as vizinhanças ali, os primos. Então foi muito legal, assim. Foi bem legal mesmo, a criação deles, acho que foi boa. Uma época melhor que dos meus irmãos. Menos divertido, que meus irmãos, acho que nós se divertia mais, brigava mais, mas deles também, assim, banho no arroio, de pescar, de fazer brinquedos em casa, eles faziam taco, eles tinham brincadeiras assim, bem natural, que eles criavam, futebol, bola. Eu queria ser nova e começar tudo de novo para saber ensinar. Naquele tempo eu não sabia ensinar. Era mais difícil, né, vó? Era mais difícil. E hoje em dia, se eu fosse criar, eu já sabia. Bem que hoje eu escutei uma frase que fala sobre ensinar. Eu estava procurando um livro que fala que hoje em dia assim, uma das grandes falhas, dos pecados que a gente comete é querer ensinar muito, vó. A gente tem que experienciar, vivenciar. E eu aprendi bastante com vocês, quando eu criei eles pequenininhos, a experienciar os momentos, a deixar eles viverem, se conectar com a natureza, com o brincar com eles, criar mesmo as coisas, as brincadeiras, tudo. Porque o mais importante, às vezes, do que a gente ensinar, muitas vezes, é o experienciar, é o vivenciar. A gente não está deixando de ensinar. Devemos dizer, devia vir com uma bula criança pra gente não errar tanto, mas não, hoje em dia eu vejo que não. Tem que errar para poder acertar. Aí tu, com aquele eu errei, com esse eu não quero errar. Não, tu erra de novo, porque sempre vai vir uma criança diferente. Eles são todos muito diferentes uns dos outros. Eles não são tudo... não são robô, né? São crianças com birras, com vontades diferentes. Então, isso é que transforma cada um deles num ser melhor, num homem melhor, numa mulher melhor. E tu, mãe? Foram as minhas gestações? Ah, bom. Bom, quando eu engravidei da Vitória, né, eu era bem novinha também. E a Vitória, assim, de momento foi meio assustador e depois fluiu normalmente, assim, a gestação foi tranquila. E o trabalho de parto dela eu passei um trabalhinho. Não foi tão rápido que nem os da Dete, a Dete lembra. Fiquei bastante horas no hospital com bastante dor, mas na hora de nascer, ela nasceu fácil. Também passou as dores, nasceu muito fácil. A amamentação da minha época já foi um pouco diferente, já se fazia mais campanha em prol da amamentação. Eu amava o Dete. Adorava. No hospital mesmo, a enfermeira já ficava ali tentando, me ensinando, ajudando. A falecida Dani, minha prima, ajudava bastante também ali a questão de ajeitar o peito.
E aí, em seguida, eu engravidei do Thiago. 1 ano e 1 mês eu engravidei do Thiago. E com 1 ano e 8 meses eu já tava com os 2, né? Então eu tinha 20 anos e já tava com 2 bebês. 19. O Thiago nasceu, eu já tava com 20, eu fiz 20, E aí foi bem assustador, porque a Vitória mamava e eu tava grávida do Thiago. Então eu tive que tirar a mama dela de forma meio brusca, assim. Foi muito rápido, assim, porque daí chorava ela sem o peito e chorava eu de noite, porque ela chorava com vontade de mamar. Mas eu fiquei muito magrinha, enfim, tive que tirar o peito. A gravidez do Thiago foi bem tranquila, eu sempre tive bastante o apoio da Dete, da avó, então eu tinha uma rede de apoio muito boa, né? A minha mãe morava perto, mas eu morava aqui, então a minha rede de apoio sempre foi muito boa. Então, mesmo sendo muito inexperiente, eu sempre tive esse apoio. Aí depois que o Kit nasceu, assim, eu ganhei ele também no Hospital de Torres. Ele foi dos meus filhos, foi o que eu tive mais dor pra ganhar. Foram horas de trabalho de parto, assim, bastante horas. Mas também quando nasceu tudo bem, graças a Deus, mamou bastante. E aí eu tinha 2 bebês, né? E foi, assim, hoje eu digo, assim, que todos os meus filhos, a fase mais legal, assim, que eu achei incrível, assim, foi a fase dos 2. O desenvolvimento dos 2 ali juntos, porque tudo que um descobria ensinava pro outro. E os 2, quando estavam fazendo tudo a mesma coisa ali, eles se desenvolveram muito bem. Aí passaram-se uns 6, 7 anos, eu acho. E aí veio o Miguelito. Veio o Miguel, a gente já estava vindo morar aqui no campo, a gente morava antes em Arroio de Sal. Me assustei um pouco, porque foi um susto, assim, eu já estava com os 2 grandinhos, já em idade escolar, e veio o Miguel. A gestação do Mig, assim, eu já fiquei um pouco... Eu passei um pouquinho mais de trabalho, assim, eu enjoava mais, eu fiquei mais melindrosa, assim, eu estava um pouquinho mais velhinha e fiquei um pouco mais dengosa. Mas foi uma gestação tranquila também, eu sempre tive todo mundo me apoiando muito, tanto o pai deles quanto a família toda sempre foi uma rede de apoio muito boa. Que sem essa rede, assim, é bem difícil para uma mulher ter uma gestação, o pós-parto ali, né, fica bem puxado. O Miguel nasceu bem também, foram horas de trabalho de parto, assim, eu sempre ganhei, eu tive sempre bastante horas de parto, mas eu ganhava bem. E o Mig nasceu super saudável, mamava super bem, eu já tinha mais experiência. A Vitória ajudou bastante com o Miguel. Ela me ajudava muito ali, questão de troca de fralda, de cuidar dele para eu poder ir ao banheiro, tomar um café. E no restante, assim, no dia a dia ela cuidou muito dele. Depois eu voltei a trabalhar, trabalhava fora, ela ficava bastante horas com ele depois. Então, eles tiveram, assim, os 3 nessa fase, assim, foi muito bom. Então, foi uma infância tranquila, apesar de serem bem arteiros. Mas mesmo a gente já sendo numa outra geração, uma questão da tecnologia, das informações já serem mais, né, já estarem mais avançadas, eu sempre fiz muita questão de sempre terem mais conexão, assim, com brincar mesmo na rua, com a natureza, menos tecnologia possível. O máximo que eu pudesse não fugir, assim, das raízes, sabe? Do ser criança, do brincar, de estar ali com a família. E aí depois o Miguel já estava com 9 anos, 18 anos, aí eu engravidei do meu quarto filho, no segundo relacionamento. E aí foi bem assustador, porque eu já me considerava uma mãe velha, eu estava com 37 para 38. E já com algum probleminha de saúde e eu filhos adultos praticamente, foi bem assustador. A gestação dele já foi mais difícil, já tive que fazer um pouco mais de repouso. Mesmo a natureza vai ficando mais fraca. A gente vai ficando, por mais que tu adquire aquela experiência, mas o teu corpo já não responde mais como antes, né? Eu mais cansada, eu trabalhava fora. Só que em relação ao parto, eu me assustei um pouco porque dos outros 3 eu tinha 8, 9, 10, eu tive 12 horas às vezes de dor de trabalho de parto. De dor. E do Joaquim eu não tive, eu tive um iniciozinho de manhã, mas por já ter uma experiência eu vi que eu estava em trabalho de parto. Fui pra praia, caminhei a tarde inteira na praia e ganhei ele em 20 minutos quando eu cheguei no hospital. Então eu tive 20 minutos de dores fortes apenas. Então já pra mamar o leite não desceu igual aos outros, desceu horas após apenas.
Mas foi tranquilo, a Vitória também me ajudou nesse momento do Joaquim, ela ia lá em casa, porque eu não tinha muita coragem de dar banho, eu fiquei muito dengosa. A mãe tinha muito Eu medo. tinha medo, apesar de ter 4 filhos, né? Às vezes a gente ouve dizer, não, mas tu já é experiente. Não, a mulher, ela, né? As mulheres, diferente da geração, elas têm os momentos, né? E as idades diferentes, a gente age diferente. Eu Age sempre digo que a gente, diferente, a cada década, a gente é Uma nova mulher. pessoa. Uma nova mulher. É. A gente se renova, se E uma constrói coisa- e desconstrói. Uma coisa que tu falou que eu acho muito importante, assim, que não é comentado, não se fala entre as gestantes, é que assim, ó, que quando nasce a criança, a mãe não vai mais poder fazer as coisas que ela fazia. Ela não vai no banheiro a hora que ela quer. Isso é verdade. Ela vai a hora que dá, a hora que alguém fica com o bebê, né? Ela não vai tomar banho a hora que ela quer, ela vai a hora que der. Então, assim, muda toda uma rotina e que às vezes a mulher não se prepara, né, Vitória, tu que já tá, ou para aceitar ter alguém junto, que nem sempre o marido vai poder ficar as 24 horas ali, tem maridos que às vezes trabalham. Tem uns que tiram até 2, 3 dias, mas é 2, 3 dias. E a criança vai levar 1 ano a ficar mais independente. Então a mulher tem que ter alguém para ter uma assistência para as coisas dela que ela não pode deixar de fazer. Como ir no banheiro, como tomar banho, como pentear um cabelo, que muitas vezes a mãe passa o dia todo sem pentear o cabelo. Comer. A Josi sofria muito disso, porque a Josi se esquecia de comer. Se tu não chegasse e perguntasse pra ela, tu comeu? Não sei. Então eu não sei se eu comi. Quando é que eu comi? Ela não ficou no estado assim de fraqueza. Fica Acho com que a foi do cabeça. Miguel, É. não, do Thiago, Do Tite, eu fiquei do bem Tite. fraca. Porque aí como ela teve 2 gestações muito perto, que ela não lembrava de comer. Se tu não lembrasse ela que ela tinha que comer, ela não lembrava. E aí como é que vai produzir leite? Então essas coisas que hoje a gente agora já sabe disso, né? Mas uma, que nem a Vitória que está na primeira gestação, não tá pensando nisso. O que a mãe fica pensando? No quartinho, nas roupinhas, vou no médico, vou me cuidar, na barriguinha, né? No mostrar, no contar para as amigas, no fazer lembrancinha. A gente vive a gravidez, mas o depois é muito forte, é muito violento. E isso que a mulher tem que também ter uma ajuda, uma preparação para o depois, para o que vai vir. Principalmente no primeiro ano de gravidez, de bebê, do nenenzinho, né? Porque é um período que eu considero assim, pra mim era o pior que tinha. Os 3 primeiros meses eram assim, muito difícil. Era bom porque a gente tinha o bebê, era legal, mas era muito estressante mesmo. Isso quando a gente era nova, né? Então imagina depois das pais. Por isso que acontece tanto ali de a gente ficar mais deprimida, né, no pós-parto ali, porque é instinto da mulher, né? Tu te coloca em segundo plano. O teu bebê ali é a tua prioridade. E se tu não tem essa rede aí pra te apoiar, tu coloca ele em primeiro e tu... Que hoje em dia a gente veio falar na depressão pós-parto, né? Com certeza a mãe teve, eu tive, só que naquele tempo a gente não via falar, né? E não se tratava. O que se tratava no tempo da mãe? A alimentação era muito cuidada das mulheres depois que ganhavam neném, né, mãe? Era a canjinha, era os chazinhos, era as ameixinhas, era aquelas coisas... Passava dias, eu acho que mais de 15 dias sem lavar a cabeça. É verdade. Mas eram cuidados que tinha alguém que cuidava com isso, né? Sabia que alguém engordou a galinha, que alguém matou, que alguém preparou. A mulher, eu acho que depois que ela ganha filho, ela precisa desse cuidado, que hoje em dia é diferente, mas de uma certa forma precisa desse cuidado. Né, dona Vitória, tu que tá começando. Agora, filha. Eu me sinto muito assim honrada em poder ter tido a minha avó, minha bisavó, né, uma família grande. Porque eu vejo assim, principalmente pelas minhas amigas, quando a gente era criança, a maioria, quando a gente ainda era muito pequena, já não tinha mais nem avós, assim, né? E a nossa família, eu acho que por ser muito jovem, começaram todos muito cedo, né? Acaba que a gente sempre teve todo mundo, assim, eu sempre tive avó, bisavó, né? Meus bisavós também, que agora não estão mais aqui, mas conviveram com a gente por um tempo. Então, a gente teve uma infância muito boa, assim. Eu tive muitos irmãos.
Então a gente se criou tudo junto, né? Brincava, parecia gêmeos, assim, a gente brincava, fazia tudo junto. Muitos primos também, então acabou que a família era muito grande, a gente aproveitava muito, né? E me sinto muito honrada, né? Hoje me sinto mais feliz ainda em poder proporcionar pro meu filho, pra minha filha, que a gente não sabe ainda, né? A possibilidade de ter até uma tataravó, né? A avó Edília Olha, eu quero ajudar a cuidar. vai ajudar muito. A Bisa vai ser tataravó agora e eu fico muito feliz em saber que, além do fato dela ser tataravó, que eu tenho a oportunidade de ter uma tataravó que é jovem, que é saudável, que é uma pessoa presente, né? Porque eu sei que a maioria, 99% das pessoas não tem isso, né, na sua vida. E estamos aí, com 15 semanas, à espera. Logo a gente já vai saber o que é. Como que foi para saber assim, o bebezinho, qual foi a sensação? Foi tranquilo, assim, o meu bebê é um bebê arco-íris, né, eu tive um aborto antes, então dessa vez foi tranquilo, assim, da primeira vez foi um pouco assustador, assim, eu acho que quando você descobre a primeira vez, você fica assim, meu Deus, vou morrer, minha vida acabou, né, mas eu já tenho 25 anos, mas não sou mais tão nova, assim, então agora foi mais tranquilo, já era uma coisa que eu esperava, né? Então foi bem mais tranquilo, assim. E foi muito feliz, assim, foi bem tranquilo. Na verdade, eu acho que eu fui a pessoa que ficou mais tranquila de todo mundo, né? Acredito. Todo mundo ficou muito nervoso e eu fiquei super tranquila, assim. Não sei se é instinto, porque eu sabia que dessa vez tava tudo bem, assim. Mas eu fiquei bem tranquila. E tô bem tranquila. E a gente tá muito feliz. Estou muito feliz. Eu tô feliz. Eu. A Bisa é a Pensa melhor. numa mulher que queria ser bisavó. E tem dote. A avó Edília prometeu um dote pra quem desse o primeiro tataraneto. Eu tô esperando meu pix. Mas pra quem que eu disse? Eu não. Eu disse. Tem testemunha. Eu Já não. provei. Tem Ela testemunha. toda vez que me fala comigo, ela diz: será que a Bandinha não vai passar o pix? Também que não foi prometido. Eu também não.